Shalom, 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 graça e paz a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesse domingo, dia 1º de novembro. Isso mesmo, nós estamos então iniciando mais um mês, mais um tempo especial. Esse é o devocional do Senhor, que nós separamos um tempo com Deus todos os dias de manhã, para então nos conectarmos com Ele, apresentarmos a Ele a nossa vida, apresentarmos a Ele a nossa família, a nossa história, a nossa existência. E hoje, com muita alegria, eu quero então fazer a leitura desse devocional juntamente com você, para que juntos nós possamos verdadeiramente estar então conectados à presença do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o renovo de Deus, né? O renovo de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Zacarias, capítulo 6, versículo de número 12. Deus falou ao seu povo antes da lei, durante a lei e depois da lei. Ele continua sendo Deus, pessoal e relacional. Escolheu o ser humano para ter com ele um relacionamento íntimo de amor e de amizade. E em cada tempo da história escolheu uma forma de se manifestar e comunicar então a sua vontade. Antes da lei, Deus falou com Noé e Abraão. Com eles estabeleceu um relacionamento de intimidade e amizade, revelando-lhes a sua palavra de forma oral. Posteriormente fez o mesmo com Moisés e os profetas. Instituiu a lei escrita e também falou ao povo por meio dos profetas e líderes, como também por meio da ação do seu Espírito, de forma pontual. Porém, aquilo que da lei foi manifesto e que pela carne humana se provou ineficaz, viria a ser fortalecido pela fé, não por força, mas pelo Espírito. Ele falou por meio do seu Filho encarnado e fala até os dias de hoje pelo Espírito dentro dos seus filhos, por meio de uma nova e viva aliança, que não anula a anterior, mas a completa. Nesta nova estação, com a manifestação superior de Deus por meio do seu único Filho, ele estava proporcionando um relacionamento pessoal com seu povo, ainda mais direto e próximo. Hoje ele continua usando a sua palavra escrita, inspirada pelo Espírito, para falar conosco, e o mesmo Espírito testifica em nós o que o Pai está dizendo, de forma que possamos discernir a sua vontade. Jesus, da raiz de Davi, o leão de Judá, o Filho, o Verbo encarnado, Cristo é o novo de Deus. E nós somos o novo templo, que não pode ser destruído pelo homem. Neste novo templo, o Espírito Santo atua intercedendo, consolando, testificando, discernindo, empoderando, edificando e nos preparando em um processo de santificação para um dia desfrutarmos da glorificação. Celebre essa verdade hoje em seu coração. O renovo de Deus, o tempo do renovo de Deus. Eu quero te perguntar a você, você está disposto a um renovo do Senhor para a tua vida? Você está disposta a receber em Deus um tempo diferenciado, um renovo diferenciado para a sua existência? Deus ele quer fazer comigo e com você algo diferenciado. Nós não podemos parar em meio às situações. Nós não podemos parar em meio às dificuldades. Nós não podemos parar em meio às circunstâncias dessa vida. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos então vivenciar o plano e o propósito de Deus, mas esse renovo. Você já percebeu que de tempo em tempo você precisa renovar algumas coisas na sua vida? Exemplo, você precisa renovar o carro, não dá para você ficar talvez 20, 30 anos com o mesmo carro, que ele vai deteriorar. Você precisa renovar a sua casa, precisa pintar, precisa ajustar alguma coisa, algum vazamento, algum conserto precisa fazer. Precisa renovar o seu guarda-roupa, colocar então roupas novas, fazer então algo diferenciado sobre o seu guarda-roupa para que assim você possa viver uma vida diferenciada, não é? Renovo.
Nós precisamos disso. O nosso espírito também precisa. Nós não podemos viver como nós vivíamos lá atrás, quando nós nos convertemos, ou com a unção de ontem, ou a unção de anos atrás. Não. Nós precisamos acreditar e confiar em Deus, que Deus é aquele que se renova a cada manhã. Ele tem um novo tempo, ele tem um novo momento, ele tem uma nova perspectiva, ele tem uma nova situação, ele tem um novo realizar para a minha vida e para a tua vida. Eu não sei como você está, meu amigo. Eu não sei como você está, minha amiga, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus te convida a você para o novo de Deus. Você que quer o novo, que está aí no chat, coloque aí, eu quero o novo de Deus. Você que está tanto no YouTube quanto no Facebook, que você possa então colocar assim, eu quero o novo de Deus. Eu quero alcançar o novo de Deus, o renovo de Deus para a nossa vida. Toda virada de mês, Deus tem algo a mais para a nossa vida. Deus tem um divisor de águas. Deus passa uma linha e nos coloca então em novos patamares, em nova realização, em nova situação. Esse é o tempo em Deus, esse é o processo em Deus, essa é a forma que Deus então quer comigo e com você, para que assim nós possamos avançar e chegar ao destino que Ele planejou e preparou para a nossa vida. Que nesse domingo, nesse 1º de novembro, você possa receber um renovo do Senhor, a presença do Senhor de uma forma nova, viva, firme e absoluta, na presença e na direção dEle. Vamos orar? Apresentar a Deus essa manhã, esse dia, esse mês e pedir a proteção do Senhor para as nossas vidas? Pai, eu quero orar, Senhor, pela vida daqueles que estão nos acompanhando nessa manhã. Te agradecer por mais esse mês, por mais esse tempo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, mas também, Senhor Deus, apresentar a Ti. Pedir que o Senhor venha trazer um renovo, pedir que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, uma novidade para as nossas vidas, para que assim nós possamos viver, realizar e estabelecer todos os seus propósitos e os seus caminhos sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu aqui cancelo todo o mal, toda a ação do inimigo, toda a força do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. E, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor, sobre os seus propósitos, seja a sua bênção e a Tua vitória sobre mim e sobre cada um desses seus filhos, pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos para todo e todo sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus possa abençoar você de uma forma muito, muito, muito especial. Saiba que o melhor de Deus ainda está por vir para a nossa vida. Os propósitos do Senhor, né? Ele quer então fazer e abençoar nós de uma forma muito, muito, muito especial. Eu gostaria de deixar aqui para você a oportunidade e o convite para você. De repente você está iniciando esse mês. Eu quero te convidar você para ser fiel esse mês diante do Senhor. Não só esse mês, mas todos os meses da tua vida. Que você possa ser fiel. Aí está aí nossa conta, aí está então aí todas as informações para você estar fazendo aí o seu depósito, a sua transferência, né? Eu creio que Deus ele vai abençoar você de uma forma muito especial, mas coloque em teu coração para começar esse mês de uma forma diferenciada, né? De uma forma então posicionada diante do Senhor com firmeza, com determinação e com a vida plena diante de Deus. Seja um dizimista na casa do Senhor, seja um ofertante, seja um primiciante na casa do Senhor. E Deus vai estar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e abençoando a tua família, tá bom? Um outro aviso também que eu quero dar a você é que hoje nós temos então nossas duas reuniões, né? E hoje nós vamos estar celebrando o Domingo de Primícias, 9 da manhã e 19 horas, né? Hoje é o primeiro domingo do mês, então nós vamos fazer o Domingo de Primícias, colocando diante de Deus a nossa vida, colocando diante de Deus a nossa casa, colocando diante de Deus a nossa família, para que assim cada um dos propósitos, os projetos e os processos de Deus se cumpra sobre cada um de nós de uma forma muito especial, na presença dEle e na direção dEle, tá?
e Deus colocou uma palavra em meu coração que eu quero partilhar com você, que é tempo de boas notícias. Já já você pode estar indo lá, o Ministério Manancial vai estar aberto agora a partir das 9 da manhã, 9 horas da manhã nós estaremos iniciando o nosso culto. 8 horas a igreja já está aberta, para que você possa então juntamente conosco celebrar, cultuar e adorar o nome daquele que tem e faz todas as coisas para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família, tá bom? Eu quero agora convidar você para a nossa leitura, fechando o livro de Lucas, Lucas capítulo 22, 23 e 24, tá bom? Vamos então para a nossa leitura do livro de Lucas. Lucas, capítulo 22. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como Jesus ia ser entregue a eles. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Onde o senhor quer que a gente prepare o jantar? Escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada, no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam,
O traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer, ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Depois, Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada. Pois agora, quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la. E quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Senhor, aqui estão 2 espadas. Basta. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão.
Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. Por que vocês ainda estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem. Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os acompanhava de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com aqueles que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: Você também é um deles, hein? Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Homem, eu não sei o que é que você está falando. Naquele instante, então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam: E quem foi que bateu em você, hein? Adivinhe! E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: Diga para nós se você é o Messias. Se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante,
o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Então você é o Filho de Deus? São vocês que estão dizendo isso. Não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Lucas, capítulo 23. Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo. Pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar. Ele dizia: não paguem impostos ao imperador. Ele afirmava: eu sou o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Ele está causando desordem entre o povo e toda a Judeia. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: Este homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo, e disse: Vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas de que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele e por isso mandou de volta para nós. Assim é claro que esse homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: Matem esse homem! Solte Barrabás para nós! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam mais ainda: Crucifica! 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 E Pilatos disse pela terceira vez: Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem
Nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado. E depois eu soltarei. Crucifica! 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 E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa de revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Então os soldados levaram Jesus. No caminho eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e obrigaram ele a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós. E dirão também os montes: nos cubram. Porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus. E junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte contados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus. Ele salvou os outros, e salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum. Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus. Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu. Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa. E por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei.
Afirmo a você que isto é verdade. Hoje, você estará comigo no paraíso. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar. E uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus. De fato, este homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir àquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, olhando tudo aquilo. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do Conselho Superior, mas não tinha concordado com o que o Conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram, conforme a lei manda. Lucas, capítulo 24. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então, as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo,
Contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" "O que foi?" "O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse. "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus.
E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles. Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles deram a Jesus um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Não se esqueça que hoje, hein? Deixa eu colocar aqui para você poder saber, nós temos aqui hoje o nosso culto de celebração, tempo de boas notícias, 9 e 19 horas, no Ministério Manancial, na Santos Dumont, 434, na Vila Pacífico. Qualquer coisa que você precisar de nós estamos aqui nesse telefone, 16 988 25 5410, 988 25 5410, tá bom? Que Deus possa te abençoar você de uma forma muito especial, que Deus possa fortalecer a sua vida de uma maneira muito especial, em nome de Jesus, tá bem? Se esse devocional fez sentido para você, dê um like, compartilhe, envie para os seus contatos e assim juntos nós avançaremos em nome de Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe.